Na semana passada, no dia 14 de julho, foi publicado o decreto 10.422, que permitiu a prorrogação daqueles acordos individuais de suspensão do contrato de trabalho e de redução do salário e da jornada. Já passou aí um pouco mais de uma semana desde a publicação desse decreto e ainda são muitas as dúvidas entre os empresários, empregados, pessoal de recursos humanos, contadores, advogados trabalhistas, enfim, todo mundo que vive uma relação de trabalho ou que trabalha diretamente com isso. A gente precisa só resgatar na memória que em abril nós tivemos a medida provisória 936, né, foi publicada e que trouxe essa possibilidade de suspender os contratos de trabalho por até 60 dias e reduzir proporcionalmente salário e jornada por até 90 dias. Essa medida provisória foi convertida em lei, ela virou lei agora em julho, no comecinho do mês, ela virou a lei 14.020. E aí realmente consolidou a previsão da medida provisória. E essa medida ela atendeu tão bem a necessidade urgente dessa questão de crise que a gente tem vivido no emprego, na saúde, crise social e econômica, que até o final de junho já haviam sido contabilizados 8 milhões de contratos de trabalho atingidos ou pela suspensão do contrato ou pela redução proporcional do salário da jornada. Acontece que o tempo passou, né? Muitas empresas suspenderam, muitas empresas reduziram, várias atividades não essenciais retornaram, mas mesmo com o retorno, o fôlego ainda não está recuperado e havia necessidade de se tomar uma medida trabalhista urgente, já que as empresas não conseguiam ainda cumprir os seus compromissos trabalhistas. Aí, diante disso, foi publicado o decreto possibilitando essa prorrogação dessas duas medidas emergenciais para manutenção do emprego e da renda. Assim, o prazo para suspender os contratos de trabalho podem ser prorrogados por mais 60 dias, ou seja, já era de 60, agora pode prorrogar por mais 60, de modo que não ultrapasse o limite máximo de 120 dias. E o acordo individual para a redução do salário da jornada, que era de 90 dias, agora foi prorrogado por mais 30, ou seja, 120 dias no máximo. Também essa medida emergencial pode ser adotada. O fato inédito desse decreto é que ele permite agora o fracionamento da suspensão do contrato de trabalho em períodos menores. A gente teve na medida provisória 936 que esses 60 dias podiam ser divididos em 2 períodos de 30. E agora esse período de mais 60 dias pode ser dividido em períodos mínimos de 10 dias e não precisam ser consecutivos, podem ser intercalados. Então, se a empresa decidir prorrogar a suspensão do contrato de trabalho de um de seus empregados, ela pode fazer por 10 dias e aí retorna o empregado, vê como é que está a situação, se houver necessidade, suspende por mais 10 dias e assim sucessivamente, de modo que não ultrapasse o limite máximo de 120 dias. Outra dúvida também muito recorrente entre patrões e empregados agora é a questão de, foi prorrogado, a gente pode fazer até 120 dias, mas e as empresas que ainda não utilizaram essa medida desde abril? Passou maio, passou junho, a empresa não chegou a reduzir salário, não chegou a suspender contrato de trabalho. O prazo para essas empresas é o da prorrogação ou é o prazo cheio? E aí a resposta é que é o prazo cheio. Quem ainda não utilizou a suspensão ou a redução, se fizer agora essas medidas, faz por 120 dias. Obviamente, se a empresa já tiver usado o prazo, esse prazo já utilizado vai ser somado com o prazo da prorrogação e o teto é de 120 dias. Lembrando que a calamidade pública ela está regida por um decreto legislativo número 6 e tem data de término em 31 de dezembro de 2020. E essas medidas de suspensão e redução só valem enquanto durar a calamidade pública, ou seja, só podem ser adotadas até o dia 31 de dezembro de 2020. O restante continua o mesmo, o empregado continua recebendo o benefício emergencial, que é calculado em cima do seguro-desemprego, mas não é o seguro-desemprego. Então, os empregados beneficiados com esse benefício, né, com essa medida, não perderão o direito ao seguro-desemprego ou não terão esse valor diminuído
caso no futuro sejam demitidos. Lembrando também que a estabilidade continua, então se a empresa prorrogar esse prazo de suspensão por mais 60 dias, ela tem que lembrar que não pode demitir o empregado pelo tempo da prorrogação da suspensão do contrato de trabalho e quando ele retornar pelo período correspondente ao período que ele ficou afastado. Esse foi o recado, foi tentar tirar as dúvidas desse decreto. São muitas as dúvidas. Se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar, para sugerir, para questionar, para criticar, pode mandar pelos comentários que a gente está sempre à disposição. Até a próxima.